uma dívida dos antepassados. E se nós temos uma missão, quem tem uma missão? Todos nós. Quem é casado aí? Você tem uma missão, meu irmão. É até que a morte nos separe, viu? É uma missão de cuidar. E olhe que no dia que estamos vivendo, é uma missão das mais difíceis. Muito difícil. Mas nós temos que lutar. Uma missão de todo dia levantar cedo para trabalhar. Jesus mandou é um só do outro. Se não trabalhar, não vai dar palavra. Eu fiz um voto, até que a morte nos separe. E aí você vai olhando a missão que você tem cotidiano. Todos os dias que você repete a mesma missão que você faz. A minha ali não sai de dentro de casa no pé da máquina de domingo, de sábado. Mas joga isso para o lado, aí deixa para lá. E ficar esse negócio lavando roupa, preocupado com máquina. Não, descansa um pouco. Não. Há esta missão, que essa nós não podemos descansar, irmão. Esta missão que Jesus nos deu. Portanto, ide. Mas o que está acontecendo no dia de hoje é isso aqui, irmão. Porque você recebe algo e depois você vai ver é outro. João 6,66 diz: e desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. E aqui ele estava explicando do que? Aí você vai ver no versículo 60, ele diz: muito pois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? E aí você vai ver, no dia de hoje, há uma facilidade que Deus está te dando, que Deus vai fazer, que Deus já vai abrir e que Deus já está feito. Não, aqui ele chamou e foi explicar sobre respeito. Não faça fazer da ceia, mas por ele não entender, eles acharam muito difícil. Como é que pode isso? E aí o outro não entenderam e voltaram para trás. Muitos deles voltaram para trás. Ficou 12. Lá em Lucas você vai ver, ele chamou 70, 10 e mandou levar a palavra de Deus. Receber o poder de Deus é muito bom. Colocar a mão sobre o enfermo segurado é bom. Um paralítico andar, uma pessoa que está acamada, câncer, já está terminal, Deus curar, é maravilhoso. Ele deu. Mas com tudo isso, com toda essa operação, com toda essa maravilha, se alegrem no versículo 20 de 10 de Lucas 10, 20. Por o seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. Isso que você tem que se alegrar. E não se contém só o seu nome, não. Você tem que colocar dentro do seu coração um desejo. Senhor, coloca um desejo para que eu leve a tua palavra também às pessoas. Porque eu quero colocar também o nome de outras pessoas lá no livro da vida. É missão. Eu não posso estar falando aqui de outra pregação a não ser respeito de missão. Mas veja que aqui, por eles ouvirem e não entender, voltaram para trás. E quantos do nosso meio, por ter ouvido muitas coisas, não ter entendido, não ter acontecido, não ter saído como eu queria, voltaram para trás? Como esses aqui fizeram também. E falou: não, o discurso é muito duro. Esse discurso aí, quem pode ouvir um discurso desse? Mas Jesus é amor, mas ele também, ele chama muitas horas nós para despertar. Só que muitas vezes, por nós não entender o que acontece, o que houve,
nós pede a motivação de buscá-lo. Eu peço para Deus direto. A minha esposa sempre vê. Eu tenho um diário, irmão. Eu querendo ou não querendo. Tem hora que eu nem quero, mas eu falo, vou mesmo, para dar para nós mesmo. E vou tirar o meu tempo para conversar com Deus. Porque os dias são maus. E se você não colocar propósito diante de Deus, você não vai fazer o que Deus quer, o que Jesus quer. Entenda que Abraão, para provar a fé dele, foi uma coisa que ele não queria. A Bíblia não relata. E nem fala que ele discutiu ou falou alguma coisa, ele só obedeceu. Mas você pode abrir aí Gênesis 22:5 e você vai ver. Quando foi a hora que ele falou, fica aqui com o jumento, meus moços, e eu, o moço, vamos ali na frente, ó. Vamos adorar. A vida adorada, tornaremos a voz. Mas como que ele poderia voltar? Aí é a prova da fé. Nós pegamos café, é uma coisa maravilha, irmão. É maravilha, porque não foi você que estava lá para provar a tua fé. Deixa Deus pedir um filho teu, para ver se você não vai chorar. Quando morre um que já viveu 70 anos, você não chora? Imagina um jovenzinho e o único que ele tinha. Deus pediu, mas dentro dele, ele já tinha sorrido na cara de Deus. Você vai ver no versículo 17, Abraão, de Gênesis 17, sorrindo de Deus. Pode um velho de 90 anos ainda gerar filha, a mulher lá no 18, 12, você vai ver ela sorrindo também. Mas o menino nasceu. Aí para Abraão ele falou, agora, meu filho, eu não vou mais discutir nada com Deus. Eu achei que eu com essa idade ia ter mais filhos, minha esposa também. Agora o que ele falar eu vou fazer. E ele foi. E aí aqui na prova da fé ele falou, fica aqui com o jumento. Eu e o moço vamos lá adiante, e havendo adorado, tornaremos a voz. Ele não poderia falar essa palavra, ele ia sacrificar o menino, os moços estavam ficando. Como é que ele falou uma palavra dessa? Tornaremos. Ele tinha que falar, eu volto. Porque se ele ia matar, ele poderia dizer, tornaremos. Mas ali foi a partida da fé. Ele sabia que foi da cinza, Deus ia ressuscitar Isaac. Ele não discutiu. Porque você não deu só um e agora vai querer que eu mate. Ismael já está por aí, que eu nem sei onde ele anda. Então, quer dizer, ele a promessa do Senhor na minha vida? Não, ele só fez o que Deus mandou. Ordem, nós só temos que obedecer. No teu emprego, valor. Tem hora até que eu olho, essa mulher é tão chata que eu pudesse pegar minha bolsa, eu ia embora. Eu não ficaria aqui não. Mas eu olho para ver o cartão, uma armadura de peixe está mais pesada do que nos outros bem, eu vou ficar. Mas eu aguento. Abraão não, ele foi e disse, o que eu vou fazer, eu vou fazer. E no momento que ele achou que era o final, foi onde iniciou-se a fé verdadeira. Foi onde Deus falou, moço, Abraão, não faz nada com teu filho, com moço, eu já provi, olha lá, está o carneiro lá preso pelas pontas, faz o sacrifício, vai embora, a nação que eu tenho na terra é muito grande. Embora, entre muitas falhas, de Abraão também ele teve, como eu e você tem, mas que nós temos que estar atento, irmão, à voz de Deus. E não ide é uma coisa que nós temos que preocupar. Fomos para Paraíba, Pernambuco, ano passado. Eu falei, Deus, eu não vou mais não. Aí quando foi no último dia que eu parei, cheguei lá de um pé de imbu, na última casa, eu orei, sentei lá e fiquei, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, nos trouxe aqui, nos livrou de tanta coisa. E comecei a chorar. Falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Vivemos dias difíceis, porque missão vivemos. Mas irmão, nós vamos parar numa casa
que meus irmãos, eu vou lhe falar, tá aí a pastora Solange, estava junto, né? Estava, né, pastora? Estava lendo também, né? Irmão, bênção de Deus. Deus deixou para o último dia, para o encerramento. Pessoas maravilhosas. De vez em quando eu ligo para ele está com saudade, quer que eu volte lá de novo. Eu falei, acho que eu não vou vir mais não. Mas irmão, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, Deus, agora o Senhor vai dar um jeito de eu ir. E como é que vai? Desempregado, o dinheiro dando para comer. O que Deus fez? Abriu uma porta, entendeu? E vamos para viajar amanhã? Vamos lá, amanhã? Vamos. Deus é assim, não há desculpa. Basta você querer. Se está dentro do teu coração, Deus o prepara. Arnaldo falou que é 3 vezes, não, essa é a 4ª vez. Essa que vamos agora é a 5ª vez. Então, amados irmãos, olhe quem era eu e você lá no passado, lá atrás, o que nós era? Nós éramos pessoas, como diz em Efésios 2:12, que naquele tempo nós estávamos separados de Deus, da comunidade de Israel, estranho concerto da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era o que eu e você vivia. Era o que nós era. Nós era essa classe de pessoa. Mas aí você vai ver no versículo onde ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas faço o que Deus manda. E para eu fazer o que Deus manda, eu tenho que manter a aliança que eu fiz. E não só foi levantar a mão, é fazer, é meu certo de fazer o que eu vos mando. No 13 aqui. Mas vós, antes que estava longe, já agora pelo sangue de Cristo chegasse perto. Nós estamos perto da porta do céu. Só que nós temos que ter cuidado e fazer o que Jesus manda. É bom, irmão. A gente quando pede, que todos nós já aconteceu, você pedir algo para a pessoa e a pessoa fizer, você fica contente. Eu tenho essa experiência. Lá dentro de casa sempre eu estou vivendo isso. Eu peço para minha esposa e ela está fazendo. Já eu às vezes faço aí vídeo, faço fora do tempo, entendeu? Mas há sempre uma concordância. Imagina Deus te pedindo: ide, lá em Mateus 28:18, pregai, ensinai o Evangelho a toda criatura, se a acepção é todas, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, até o confim dos séculos. Então, irmão, eu sei que já vai dar o horário. Está aqui. A palavra que Deus colocou no meu coração, irmão. Olha, eu vou lhe falar. Deus, eu peguei, subi para cima da laje, fiz um estudo, nem no papel peguei, ó. Eu não vou fazer mais estudo. Cheguei aqui, Deus falou outra coisa, está aqui, ó. Nós três, toda vez que eu vou, irmão, está aqui esse papel. Eu me usei outra coisa, dizendo assim, de outra maneira eu falei, vai ser por aqui, por aqui, por aqui, eu chego aqui, muda tudo. Mas vamos lutar para ser amigo de Deus. Vamos lutar pela nossa salvação. Vamos lutar por aquelas almas que estão sofrendo. Como ele falou, tem muitas maneiras de você contribuir. Contribua com a sua oração, com o seu dinheiro, com o seu jejum, com o seu íntimo, você também. Mas contribui, porque em breve nós vamos embora dessa terra, irmão. Eu creio que em breve nós vamos embora dessa terra. Irmão, olha para esse mundo que estamos vivendo.
acabou famílias. Tem famílias? Tem. Mas olha para o futuro. Olha para o futuro. Vai existir gente, mas a sociedade é construída de família. E hoje ninguém quer construir família, não, meu irmão. Ninguém quer somar. Falou, vamos aqui pegar na mão e vamos somar. Não quer. Mas Deus nos chamou para somar, para o seu reino, porque Ele vai chamar eu e você para nos ser galardoados daquilo que nós fizemos, de bom ou de mal. Então, amados irmãos, obrigado pela presença de vocês. Não vou falar que não sou pregador, porque eu sou pregador. Tem pessoas que dizem que não é pregador. Então pode deixar lugar para quem prega, né? Você falar do amor de Jesus, irmão, é muito lindo, é muito maravilhoso. É você que se intimida. Você vê as pessoas que chegam nos lugares por aí, eles não se intimidam para usar as coisas erradas no meio de todo mundo, eles se salta. Não. O amor de Jesus Cristo. A minha esposa, ela já falou, eu e meu marido, para sair, tem que levar um banquinho, porque, meu Deus, quando vou comprar o pão, ela falou, vê que não fica perdido aí dentro do caminho. Porque eu vou, irmão, e aonde eu chego, eu encontrei uma semana agora, e ele foi falar sobre questão de mulher. Ah, que mulher, não, que a mulher hoje em dia do sujeito e tal, não sei o quê. Falei, meu amigo, aí eu comecei a conversar com ele. E ele começou bravo. Depois eu deixei o pão lá no saco lá em cima do balcão e comecei até chegar no acordo. Você, muitas horas, você tem que ser insistente com você mesmo, com as pessoas. Porque imagine se Deus desiste de nós por 2 erros nossos, por 10 erros nossos. Então, Deus te chamou, me chamou, para aquela palavra que eu falei no início, para a graça e a paz nós levarmos de coração que não tem esta graça e esta paz. Nós fomos chamados, revelados por Deus, nos agraciados com o Espírito Santo, iluminados pela luz de Deus, para que nós leve. Porque olha, aqui se pegar e apagar ali o quadro, tem energia, não tem? Mas o que vai acontecer? Vai ficar nas trevas. Que utilidade tem se a luz não brilhar? Tem alguma utilidade? Não. E nós fomos chamados para esse mundo como luz. É para nós brilhar. Não é para nós como o mundo aí fora. Não. É para nós brilhar para o reino do céu, no coração das pessoas, e falar, essa é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Um dia eu vou ser que nem eles. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E quero falar para os irmãos, que tiver pessoas aí enfermas, macumbadas, enfeitiçadas, pessoas desanimadas da vida, pode estar de qualquer jeito. Meu telefone é só pedir para alguém, um pastor aqui, eu vou, toda alegria. Tem um disponível segunda, quinta, quarta e quinta, entendeu? Disponível. Pode me chamar, não importa, pode ser quem for. A gente está aí para dar as mãos, continuar granjeando alma para o reino do céu. Amém? Aleluia. Deus abençoe a vida do presbítero Raimundo por essa formação, por esse chamado, e por ser essa pessoa tão simples com as suas palavras, mas com uma grande sabedoria dos altos céus. Isso nos traz grandes alegrias em confiar em pessoas que são salvas de verdade. E um culto como esse de missões, quantos contatos a gente tem
as irmãs que prepararam o culto têm. Mas muitas das vezes não é do nosso jeito. Não é como nós queremos, é como Ele quer. E obedecer a isso, obedecer a essa voz que fala o tempo todo aos nossos ouvidos, e nós conseguimos identificar essa voz, irmãos, é tão poucos. O mundo realmente está acabando, e muitos não estão percebendo. O presbítero Raimundo falou uma coisa que é uma grande verdade. E esses dias atrás, há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de ouvir a respeito de uma pesquisa que está super em alta, presbítero Raimundo. O divórcio. O divórcio no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está em alta. Isso significa que famílias estão sendo destruídas. E qual foi o propósito de Deus estabelecido sobre a família, estabelecido sobre nós? Constituir família e continuar perseverando por meio desta palavra que nos garante a vida eterna. Realmente só vai chegar lá no céu aqueles que perseveraram. E será, irmãos, um dia tão glorioso, tão magnífico, quando nós chegarmos lá e olhar um para o outro. A gente nem vai ter essa lembrança, nem vai ter tempo para ter essa lembrança do que nós vivenciamos aqui. Mas só a testificação de você estar testificado, falar: poxa, venci, cheguei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe, queridos, persevere na oração, persevere na leitura, persevere na adoração, persevere servindo a este Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu, o seu, o nosso Senhor. A nossa perseverança vai nos garantir a nossa vitória. Persevere. O mundo está muito louco, irmãos. O mundo mudou. O mundo está em uma transformação assim, desenfreada, aonde muitos não estão percebendo. Mas isso só indica, isso tudo que estamos vivenciando só indica para um alvo: o cumprimento desta palavra. E a vinda do meu, a vinda do seu, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória! Ele virá. Aleluia! As minhas, as suas, as nossas ações, querendo ou não, a promessa dele vai se cumprir. Porque é a promessa dele. Queridos, fique de pé em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos que se deslocaram dos seus lares e vieram ouvir a palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nossa irmã Maria, nosso irmão Marcos Câmara, né? Deus abençoe pela sua presença. Nossa irmã Maria, mãe do Jonathan, meu enteado. É enteado que fala? É? É gêmeo, é gêmeo, é gêmeo. Barbaridade. É gêmeo, né? Obrigado, você. Mãe do gêmeo. Pastora Solange, né? Nossa irmã Branca, Gislene, Deus abençoe. Enfim, o presbítero Raimundo, um homem que sempre, quando a gente precisa, nunca fala não, sempre disposto. E se você realmente estiver precisando, irmãos, nisso que ele falou, é uma grande verdade. Uma grande verdade. Se tiver alguém macubado, precisando de qualquer situação, irmãos, o testemunho do nosso querido irmão presbítero Raimundo é muito edificante.
tive a oportunidade já de ouvir um pedaço do testemunho deste homem. É algo que às vezes a gente olha, a gente tem pessoas assim que a gente olha e realmente não é nem a questão de se espelhar, mas, poxa vida, meu irmão passou por tudo isso, se eu perseverar eu também vou conseguir isso. Amados, amanhã, se Jesus não voltar, ou se a nossa senha lá no céu não for chamada, amanhã nós teremos o culto da família a partir das 18 horas e contamos com a presença de todos vocês. Deus abençoe o evangelista Arnaldo também, que tem sempre sido um grande amigo fiel, verdadeiro, que sempre quando nós precisamos e tentamos, tem nos ajudado. Coloque a mão sobre o seu coração e estaremos orando, finalizando este culto para a glória do nosso Deus. Querido e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo isso, Senhor, que foi tratado, falado nessa noite, por meio da Tua Palavra, Senhor, onde nós ouvimos e compreendemos, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito, usando, Senhor, a vida do presbítero Raimundo, falou aos nossos corações. Ó Deus, que nós possamos se frustrar, Senhor, em relação ao nosso posicionamento e o que nós temos feito, e darmos graça, força, sabedoria, temor, para que nós possamos ir adiante, Senhor, e levar essa palavra àqueles que de fato precisam conhecer ela, não apenas de ouvir falar, mas de tomar uma atitude e de entregar a sua alma a Ti, Deus, darmos um término de noite abençoado. Livra-nos, ó Deus, de todo embaraço e de toda armadilha do adversário da nossa alma. Permita, Senhor, que possamos voltar aos nossos lares debaixo das Tuas mãos e darmos, ó Deus, um término de noite abençoado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. O grupo de Alma Viva tem algum recado para passar? O culto foi na direção das irmãs, então estou perguntando, amém? Tudo certo? Glória a Deus. Com a mão no coração, nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Gratidão a Ti, ó Deus, por este culto, onde nós relembramos como é importante sermos missionários em todos os aspectos das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a continuar, Senhor, fazendo missão, fazendo discípulo e acreditando, Senhor, e pregando, Senhor, para aqueles que certamente darão crédito à Tua palavra por meio dos nossos lábios. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus sejam repousados sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre, em uma só voz. Amém! Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Que Deus te abençoe. A ação está finalizada este culto para a glória de Deus, e que você possa ter uma noite maravilhosa e abençoada. Em nome de Jesus.